Prontos? Preparados novamente para se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, me acompanhe na leitura do livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, onde o profeta se expressou da seguinte maneira: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. A pergunta que se levanta é: estaria o profeta Isaías afirmando que Maria de Nazaré haveria de ser a mãe do Filho de Deus? A resposta é um absolutamente sim. Preste atenção, meu querido amigo. E não só ela. Todos os profetas já haviam se tornado esta virgem, porque todos eles já haviam gerado este Filho de Deus. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. É por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a chegar um pouco mais próximo da verdade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Disse Paulo: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Preste atenção, até que Cristo seja formado em vós. Se Cristo vai ser gerado em nós, podemos entender que nós somos a Maria, descrita pelo profeta Isaías. Sim, Paulo também estava sofrendo as dores de parto, porque este apóstolo Paulo também já havia gerado o Cristo em si mesmo. Você ainda não compreendeu este mistério, meu querido amigo? Preste atenção. Na Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai e o Filho. Aonde está a mãe? A mãe é a Virgem. Sim, que é o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo geram o Filho em nós. Este Espírito Santo é a Maria, a Virgem Maria, uma representação, uma ilustração humana, para abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus realiza a nível espiritual em cada um de nós. Repito, prova disso é que Paulo disse no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, disse o apóstolo Paulo, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Assim como Maria de Nazaré gerou o Espírito de Cristo nela, o mesmo aconteceu também com o homem Jesus, assim como havia acontecido com os profetas e se repetiu com os apóstolos. Quer novamente que eu prove? É claro que eu vou provar. Veja o que consta. No livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Disse o profeta: Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Assim como o Espírito Santo veio sobre Maria de Nazaré, também este Espírito Santo já havia descido sobre os profetas, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo. Mas espera aí, isso já havia acontecido com os profetas, disse Isaías, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Da mesma forma que Maria recebeu este Espírito e passou a gerar o Cristo em si mesmo, também aconteceu com o homem Jesus. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Uma representação do Espírito de Cristo, que é gerado no homem através de Deus. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e poder. Se estivéssemos falando a respeito unicamente de Maria, não faria o menor sentido Maria receber este Espírito Santo e Jesus ter que receber este Espírito Santo para aí então se tornar o Cristo. Ora, se ele já fosse o Cristo, por que ele teve que receber este Espírito de Cristo do alto? Simples, porque antes deste momento ele não era o Cristo. Ele foi revestido de poder. Quando ele foi ungido por Deus, quando este Espírito
de Deus desceu sobre ele. A partir de então, deu-se início ao seu ministério, porque o ministério pertence a Cristo e não aos homens. Antes ele era Jesus de Nazaré. Após receber este Espírito, ele era Jesus, o Cristo. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Também no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz o profeta: Eis o meu servo, que sustenho, o meu eleito, em que tenho toda a alegria. Tenho nele o meu Espírito. Quando exatamente Jesus recebeu este Espírito? Aos 30 anos. A partir daquele momento ele passou a gerar o Cristo em si mesmo. Assim como havia acontecido com Maria. Um símbolo relativo do que acontece com cada um que nasce de novo. Este novo homem é uma representação da pessoa de Cristo. Veja o que consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O Espírito de Cristo que estava neles, sobre os profetas, assim como esteve sobre o homem Jesus. Também no livro de 1 Coríntios 2,16, disse Paulo, nós temos a mente de Cristo. A pergunta que se levanta é, por que exatamente eles tinham a mente de Cristo? Simplesmente porque eles eram o próprio Cristo. Não era mais o ego que estava pensando através da personalidade humana deles, e sim o Espírito de Cristo, que havia tomado conta do ser deles. Prova disso é que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo havia morrido. E agora não era mais Paulo que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. Por isso que Paulo tinha a mente de Cristo, assim como havia acontecido com os profetas e assim como havia acontecido com o homem Jesus. Veja, meu querido amigo, o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 21. Diz, então, pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Sim, Jesus havia se batizado, havia recebido este Espírito de Cristo, ele havia ido para o deserto, após 40 dias ele retornou. Então, pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia e chegando a Nazaré, onde fora criado. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e quando o abriu achou o lugar aonde estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Encerrando o livro, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Somente na ocasião que Jesus recebeu este Espírito do alto é que as profecias se cumpriram. Somente a partir daquele momento, Jesus havia se tornado o Cristo. Não quando ele havia nascido no ventre de Maria. O ventre de Maria é uma representação de todo ser humano que gera o Cristo em si mesmo. Porque assim como diz as Escrituras que Maria havia recebido este Espírito Santo do alto e a partir de então estava gerando o Filho de Deus, repito, o mesmo havia acontecido com os profetas, aconteceu com o homem Jesus e estava se repetindo com os apóstolos. Também no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz, se refere a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Por que exatamente Jesus teve que ser ungido por Deus com o Espírito Santo? Simples porque ele não era o Cristo. Se Jesus fosse o Cristo desde o nascimento, veja bem, se Jesus fosse o Cristo desde o nascimento de fato de seus pais terrenos, que necessidade haveria dele receber este Espírito de Cristo? Se ele era o próprio Cristo. Como assim? Receber o Espírito de Cristo se ele de fato fosse o próprio Cristo. Isto por si só já representa a verdade que Jesus não era o Cristo, ele se tornou o Cristo. Sim, meu querido amigo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse eu sou. Quem? O homem Jesus estava afirmando estas palavras? Não. O Espírito de Cristo que estava nele estava falando através de Jesus. Este Espírito de Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, ele já era o Cristo desde o princípio da fundação do mundo. O mesmo Cristo que estava sobre os profetas era o mesmo Cristo que estava sobre o homem Jesus.
e que veio sobre os apóstolos. Também no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 diz: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, o Espírito de Cristo já estava no mundo, desde o princípio da fundação. Neste caso, podemos entender exatamente o porquê Jesus recebeu este Espírito de Cristo para se tornar o Cristo. Neste caso, meu querido amigo, a história de Maria de Nazaré é a história de todos nós. Porque disse Jesus que era para nós recebermos este Espírito. Ele disse: não vos deixarei órfãos, vou-lhe enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Sim, meu querido amigo. Assim como Jesus recebeu este Espírito de Cristo, assim como Maria recebeu este Espírito de Cristo, é da nossa responsabilidade gerar o Cristo, sim, em cada um de nós. Repito, para encerrar, preste atenção. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Disse o apóstolo Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. É da nossa responsabilidade gerar este Espírito de Cristo. Porque este Espírito de Cristo não vem sobre este céu. Porque o reino dos céus se encontra dentro de nós. Toda esta maravilha acontece dentro de cada um de nós. Quando diz que o Espírito de Cristo veio do alto sobre Jesus, isto é uma representação do que acontece a nível espiritual dentro de cada um de nós. Porque disse Jesus: não vem com visível aparência o reino dos céus, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino dos céus se encontra dentro de nós. Sim, este Espírito de Cristo está aguardando apenas despertar em cada um de nós. Sim, ser gerado por nós, para poder despertar na carne. Nisso se cumpre o que diz as Escrituras: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim como havia acontecido na geração dos profetas, aconteceu com Jesus e se repetiu com os apóstolos. E agora é da nossa responsabilidade gerar, sim, este Espírito de Cristo, assim como Jesus o fez. Por isto, disse o apóstolo Paulo: meus filhinhos, repito, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em nós. Nós somos a Maria. A história de Maria de Nazaré, da Virgem Maria, é a nossa história. Sim, nós devemos receber este Espírito Santo para poder gerarmos o Cristo, assim como Jesus o fez. É da nossa responsabilidade, meu querido amigo, gerar este Espírito de Cristo. Por isso, o Espírito Santo, que é a Virgem Maria, ficou responsável de nos auxiliar nesta obra. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.